Olá, turminha! Saímos da parte de ondas e vamos entrar na parte de óptica. Entrando na parte de óptica, nós vamos agora aprender fonte de luz. O que é uma fonte de luz? Para a gente começar a entender. Fonte de luz são corpos, objetos ou coisas que nós enxergamos. E se falar de fonte de luz, nós temos a classificação de um grupo. Esse grupo que a gente classifica como fonte de luz primária. O que vem a ser uma fonte de luz primária? Fonte de luz primária, ela possui luz própria, ela produz a própria luz. E um exemplo clássico, nós temos o nosso Sol, ele produz a própria luz. Aqui está ele e aqui uma pessoa também lá diante do Sol. Então, essa é a fonte primária, produz a sua própria luz. Ok? E também nós temos outro exemplo, a vela, quando ela está acesa, também é um exemplo de fonte primária. A lâmpada, quando ela está acesa, também é uma fonte de luz primária. Então, neste grupo, nós temos a fonte de luz primária e agora a fonte de luz secundária. Então, a fonte de luz secundária é quando ela não possui a sua própria luz. Ela precisa da reflexão de uma outra fonte, tá? E um exemplo que nós temos é a Lua. A Lua, nós enxergamos a Lua, mas ela não possui luz própria. Ela precisa que os raios de luz do Sol cheguem até ela e venha refletir nos nossos olhos. Por isso, ela é classificada como uma fonte de luz secundária. Também fonte de luz secundária, uma vela apagada. Outro exemplo, uma lâmpada apagada. E aí eu coloco uma observação. Bom, nos vestibulares, Enem, costumam aparecer frases assim. Uma lâmpada é uma fonte de luz primária? Então a gente precisa prestar atenção e dizer, a frase está incorreta, ok? Uma lâmpada é fonte de luz primária quando ela está acesa, ok? Então precisa perceber direitinho o que eles estão colocando na frase, porque quando ela está apagada, nós necessitamos de uma outra fonte que chegue o raio até ela e reflita aos nossos olhos para nós enxergarmos a lâmpada apagada. Então, ela não é fonte de luz primária quando está apagada. E também os olhinhos do gatinho, eu coloquei ali, tá? Eles são bem reflexivos, os olhinhos, mas eles também são considerados como fonte de luz secundária. Eles não possuem luz própria. Precisa de haver algum tipo de luz que vai refletir o raio nos olhinhos dele e refletir para nós, ok? E também tem outro exemplo do vagalume. O vagalume, quando ele está aceso, ele é uma fonte de luz primária. Portanto, se ele está apagadinho, não. Para a gente enxergar ele, precisa chegar um raio até ele que reflita aos nossos olhos. Então, é considerada uma fonte de luz secundária, quando ele está apagado. Em se tratando desses grupos, nós temos o grupo também que vem nos falar da fonte pontual, que é pontiforme, ou a fonte extensa. O que é isso? Fonte pontual ou pontiforme, tá? Aí a gente depende de tamanho. As dimensões são desprezíveis quando eu tenho uma fonte pontual. Então, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, calcular a velocidade de um carro que sai de Maringá e esse carro vai, por exemplo, até Londrina, tá? É necessário a gente saber o tamanho desse carro para saber a velocidade? Não, né? Então, a gente considera esse carro, por exemplo, como uma partícula. Nós não precisamos saber do tamanho dele para saber a velocidade. Então, a dimensão, o tamanho dele é desprezível, é considerado como uma fonte pontual, é um exemplo. Agora, também nesse grupo, nós temos a fonte extensa, que é o contrário, ok? Onde o tamanho é importante, as dimensões são consideradas. Um exemplo também que eu tenho para dar para vocês
quando vamos calcular o tempo. Por exemplo, calcular o tempo de um trem que vai atravessar uma ponte, por exemplo, tá? Então, a gente pode considerar esse trem como simplesmente como uma partícula? Não, porque a gente vai precisar do tamanho desse trem para calcular o tempo. Ou seja, se o trem for um trem maior, tá? A gente vai ter um tempo. Se o trem for menor, vamos ter outro tempo. Então, é classificado como fonte extensa. Então, as dimensões são consideradas. É isso, galera. Obrigada.